Luiz Ricardo Gedo, locutor do programa Fenômeno UFO, da Rádio Boa Nova de Guarulhos, recebeu a equipe TV Infa no dia 19 de maio. Ele falou como começou a se interessar pela ufologia e alguns avistamentos que presenciou. Começou criança, com avistamentos, que eu tive em companhia de familiares. Eu não achei curioso, perguntava para as pessoas do que poderia se tratar. Elas não sabiam explicar, cheguei a conversar com professores meus, ciências, né? 66, né? Quer dizer, faz muito tempo. E eles, alguns achavam bobagem, outros realmente falaram, olha, não sei dizer o que você está vendo, não tenho uma explicação. E fui levando, há uns 2 anos, 68, eu ganhei um presentão, que era um livro do meu avô chamado Os Discos Voadores, do comandante Alifebo Berran Simões. Aí minha mãe chegou para mim e ela falou, dá uma olhada nisso aí que você vai encontrar muitas explicações daquilo que você lê. Eu comecei a ler e fiquei surpreso. Aí comecei a ver outros livros, revistas, com o tempo fui frequentando palestras, congressos, né? E a gente foi conhecendo o assunto com maior profundidade. E desde aí a gente está na estrada. Você chegou a se envolver com alguma pesquisa de campo ou integrou algum grupo ufológico? Bom, pesquisa de campo, nós chegamos a ver algumas coisas em Piruíbe, a gente conversou com algumas pessoas, né, sempre assim de modo amador, nunca cheguei a filmar, fotografar, né, trocar algumas ideias. Quanto a grupo, a princípio eu tive vontade, mas depois, devido a muita rivalidade, muita intriga, aquilo foi me desanimando muito e eu perdi o interesse. Então eu sempre acompanhei em congressos, né? Trocava ideias com pessoas durante os eventos, procurava me pôr ao par das novidades, tudo. Mas, infelizmente, grupos realmente eu tive muita desilusão, eu não cheguei a entrar, não. Fiquei muito chateado por isso. Eu esperava que fosse um meio mais unido. E nesses casos você chegou a observar alguma coisa? Teve algum momento muito relevante que te marcou bastante? Teve diversos, não foi um só. Né? Nós tivemos diversos avistamentos, eu cheguei a ver materialização de objetos algumas vezes. Aonde você viu materialização? Eu cheguei a ver uma travessa do Alfredo Pujol, onde nós morávamos em 66, o que eu pensei ser naquela época nós chamávamos de peão deitado, era um balão, né, cilíndrico. Estávamos eu e minha avó na frente da casa, e eu pensei que era um balão com a tocha apagada, né, que estava caindo. E para mim era um balão aquilo. Certo. Estávamos eu e minha avó, eu cheguei para ela, falei, olha, é um balão, né? Falei, que legal, tá, aquele negócio criança, né? Aí o balão parou no céu. Ele parou à frente de uma árvore muito grande que tinha e ficou parado ali. Eu achei muito estranho aquilo. Eu falei, com um balão com a tocha apagada não cai, né? Aí ele começou a se desvanecer. Foi se desvanecendo, sumiu. Minha avó também ficou impressionada, ela chegou e falou, olha, não comenta isso com ninguém, nem na escola, porque o pessoal vai né, pegar no seu pé. Né? Claro. Você não percebeu o deslocamento dele para ir embora nada? Não, simplesmente ele foi se tornando translúcido, porque nós não víamos as estrelas por trás dele, nós começamos a ver através dele, e ele sumiu. Interessante. Tá? Tive 2 casos assim. Teve outro também? Como é que foi esse outro? Foi em 97, eu estava saindo da cozinha, eu morava ainda com meus pais, meu pai estava muito doente. Eu vi uma esfera se materializando no céu. Eu vi uma esfera vermelha, né? Eu vi um avião Brasília, de uma companhia, agora não vou recordar o nome, era pintado de branco. Ele curvou na direção daquela esfera, quando ele chegou a uma certa distância da esfera, ela tornou a se desmaterializar. À noite aquele objeto apareceu de novo na mesma posição, eu cheguei a sinalizar com lanterna. Surgiram outros 2 e se formaram um triângulo em cima da casa minha. Nossa, e foi aonde isso aí? Foi em Santana, ali uma travessa do Alfredo Pujol, próximo ao quartel do CPUR. E tivemos um outro avistamento interessante, um triângulo, um objeto triangular, que veio da Zona Leste. Eu estava vindo do fundo, tinha ido pegar um livro para emprestar para o meu tio, que já é falecido. Né? Ele nunca tinha visto, eu estava vindo pelo quintal e eu vi uma luz vermelha piscando muito forte por baixo de algo luminoso. Certo. Aquilo eu achei muito estranho, porque eu gosto muito de aviação, até o Claudir sabe disso, né? Sou um aficionado de aviação, conheço muito bem aviões, aquilo não batia com configuração nenhuma de avião,
Eu tive um pressentimento, eu corri dentro de casa, chamei meu tio, chamei minha mãe, nós ficamos postados lá de fora, infelizmente não tinha ninguém, eram 10h30 da noite, foi uma segunda-feira. E o triângulo passou, ele passou a menos de 50 metros de altura em cima da casa da minha mãe, ele tem um tamanho aparente de um Boeing 737, Nossa. era muito grande, meu tio ficou pasmo quando viu aquilo, no mais absoluto silêncio. Se ele passou a 100 km por hora, foi muito. Passou lentamente em cima da casa. Eu cheguei a ligar para a torre do Campo de Marte, para saber se eles tinham detectado alguma coisa. Ele falou laconicamente que eles não haviam detectado nada, mas eu acho muito difícil não ter sido visto e nem detectado. E por que você acha, Luiz Ricardo, que, por exemplo, o Campo de Marte te deu esse retorno de que não detectaram nada? Se é provável que detectaram pelo tamanho. Naquela época, né, o sigilo era muito mais forte. Né, o sigilo era muito mais forte. Né, hoje houve aquela abertura que eu acho que deu uma mornada, não sei explicar porquê. Né, eu acho que deu uma esfriada. A aeronáutica mostrou coisas que nós já conhecíamos, né, colocou os seus meios à disposição, depois parece que houve uma. Não sei se está ligado à situação do país, ou se tem alguma coisa por trás disso, mas eu achei que houve um gelo por parte da aeronáutica com relação aos ufólogos. Era como se fosse apenas para acalmar ânimos, né? Vamos dar alguma coisinha para eles e depois a gente encerra as portas de novo, que para mim a impressão que deu foi essa. Certo. Né? Já documentou vários casos ufológicos clássicos que considera relevantes. Também comentou um caso que pesquisou em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em 1971. Neste caso, um homem presenciou um pouso de um objeto misterioso e seres que se aproximaram dele. O homem ficou paralisado durante toda a experiência.